E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu tô trazendo esse vídeo, quiçá, possa ser o vídeo mais importante da história desse canal. Porque hoje eu vou falar do Faustino Ouro, que vem aí jogando o Continental das Américas, como vocês já sabem. O Faustininho, gênio argentino, conhecido como o mestre do xadrez, já é o mestre feed mais jovem da história, quebrando todos os recordes existentes no xadrez e no Continental. Ele vem fazendo a segunda norma de mestre internacional, quase rompendo os 2.400 de rate. Pode ser também o MI mais jovem de todos os tempos. E a partida que eu vou trazer aqui, ela mostra um pouquinho da infinita genialidade desse monstro talentoso de apenas 10 anos de idade, Faustino Ouro. E digo mais, comenta aí embaixo, será que a gente pode estar diante do maior gênio que já surgiu na Terra, no mundo do xadrez, inclusive superando, quiçá, no futuro, até Magnus Carlsen? Comenta aí que eu tô curioso pra saber, mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à maravilha, que o xadrez do Faustino sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, o mestre do xadrez Faustino Ouro contra um mestre feed colombiano, o Lopes Londono. Agora, o Faustino, ele botou aqui Equatrino, claro, favorito de Bob Fischer, e tá lá, vai jogar contra uma siciliana variante Najdorf. Isso aqui é cheio de teoria, mas a gente vai ver que o Faustino vai mostrar ali as particularidades do jogo dele. Ele não vai entrar nas posições mais clássicas nem mais teóricas. Vocês sabem que ele joga aqui bispo D3 desenvolvendo, cavalo C6, veio a troca, e agora ele joga B3, preparando um fianqueto pelo flanco da dama. A gente já vai entendendo também que a ideia do Faustino nessa posição é rocar grande, ou seja, ele vai tentar uma posição mais aguda, uma posição de ataque. G6 jogou aqui o Londono, agora fianquetaram, é tudo normal, e dama D2, e o Faustino já prepara a ideia do Roquetones. Foi feito o roque curto contra roque grande, vocês sabem. Esse tipo de posição normalmente vence quem chega primeiro no roque do adversário, e os dois jogadores vão trabalhar dentro desse espírito da posição. Bispo E6 foi jogado desenvolvendo, aqui já é um lance que, segundo as máquinas, não tem problema, tá tudo equilibrado, mas já é um pouco questionável, porque um plano muito natural para as pretas é já começar a ideia do A5 e A4. Sacrifício, chegar no rei do adversário é importante, mas tudo bem. O Londono seguiu desenvolvendo, é um lance natural também. O Faustino joga F4, também quer chegar no rei do oponente. Dama em A5, jogou o Londono, que também é um lance que pode, assim, ser um pouco questionado, porque ele tira a casa A5 do peão, tem que jogar A5 e A4, é um plano natural, mas ele passou a dama primeiro pro jogo. O Faustino, ele fez um lance profilático, observem que ele defende o peão de A2, reforça a defesa com o rei B1, e agora torre C8 foi jogado pelo MF da Colômbia. Aqui é importante destacar que, por exemplo, já tem uma ameaça tática também com o rei B1, que o Faustino jogou. É um tema tático muito comum nesse tipo de posição. Por exemplo, se as pretas passam a vez, a ameaça do Faustino com o rei B1, que não é só segurar o peão de A2, é também cavalo D5. Tu já deve ter visto esse tema tático, porque agora a dama tá solta, e se tu trocar as damas, tu leva esse cheque intermediário, ela aí perde um peão. Rei H8, agora eu retomo a dama, caiu. O peãozinho de E7 aqui, as brancas já pegam muita vantagem. Então, por conta disso, depois de rei B1, o MF da Colômbia passou a torre para C8, porque agora ele defende o tema tático de cavalo D5. Nessa posição, o Faustino jogou aqui o lance torre 1, trouxe a última peça pro jogo. Rafael, mas ainda não dá para jogar o cavalo D5 do mesmo jeito? Agora já não dá mais. Porque observem que, depois da troca da dama, se tu tenta tomar em E7 agora, a torre já não tá mais em F8, o rei ocupa essa casa, e quando tu retoma a dama, tu perde uma peça de brancas, vai tudo por água abaixo. Então o torre C8, lance fino de compreensão desse tema tático do MF da Colômbia. Bom, o Faustino trouxe a torre de H pro jogo, torre C7 está em campo, e agora H3 o Faustino prepara aquele tema que a gente viu, que é avalanche de peões pra cima, claro, do rei das pretas. C5 foi jogado aqui pelo Londono, ele tem uma ideia super agressiva que a gente vai entender no próximo lance, e o Faustino aqui se lança ao ataque com o lance F5, avançando os peões dele, agora dá um total no bispo. Aqui é uma posição super complexa, já é uma posição crítica, e a gente tá no início do jogo, a gente tá no lance 16. Aqui, o Londono teria que responder pau com pedra, tem que jogar o lance C4. Então eu ataco o bispo, tu ataca esse daqui porque é o caráter da posição. Mas o Londono jogou um lance aqui que tudo bem. Bispo C8, inclusive, é um lance que a máquina fica de olho também, ele quer reciclar
o bispo por B7 pressionar o centro, só que esse lance tem uma sutileza tática, que é o seguinte, as pretas momentaneamente enfraquecem, ó lá, a defesa da oitava fileira, porque agora a torre de A8 não controla mais essas casas aqui que pode surgir alguma infiltração. E o Faustino percebeu, gastou tempo, tá? Claro, ainda não é o momento crítico, ele jogou aqui o lance G4, ele seguiu a expansão, e agora o MF da Colômbia, ele jogou o lance C4, que é um lance que a posição já vinha pedindo há um tempinho atrás, tem que se lançar pro ataque mesmo. E essa ideia do C4 envolve um sacrifício de peça. Sabem que o Faustino, ele gastou tempo aqui, olha quanto tempo ele gastou. Ele tava com 56 minutos no relógio, demorou, mas calculou fino, que é o lance bispo C4, inclusive uma das únicas alternativas que ele tem aqui. O MF jogou a bomba, que é o sacrifício de qualidade, pra abrir a coluna B, e agora começa a ter um monte de ataque chegando, é dama 3, daqui a pouco tá abrindo esse bispo também na diagonal, e as pretas estão jogando pra cima, como deve ser. Esse é outro momento muito importante do jogo. Sabe que o Faustino gastou bastante tempo no bispo toma C4, calculando as variantes, e agora ele só tem apenas um lance pra tentar manter a vantagem pras brancas, e ele encontrou um lance muito fino, que é E5. Então E5 já traz a ideia de punir aquele bispo C8, porque agora tá aberta aqui, a coluna pode abrir, e eu tô entrando na oitava fileira, como a gente tinha visto, que é um tema tático que pode surgir. Nesse momento, vou jogar do lance cavalo D7, que já pode gerar dúvida. Rafael, primeiro, o lance mais óbvio é tomar. Por que não tomar? Porque aqui tu fica perdido lá. Porque tu já tá com qualidade a menos, tu sacrificou aqui em C4 de pretas, e agora eu consigo me infiltrar com a torre, o teu bispo fica numa casa muito passiva, e agora eu jogo torre e toma E5, ameaçando torre E7, tô com qualidade a mais de brancas, as peças estão super ativas, ó lá. O bispo C8 tá cravado, se não tá caindo a torre em B8, é que foi tudo por água abaixo, é fim de jogo. Então, o MF colombiano, ele viu tudo isso, claro, ele compreendeu a posição, e ele jogou o lance cavalo D7, por quê? Ele pressiona o centro, e pode também, dependendo de como o Faustino jogar, abrir esse bispo na diagonal, lembrando que o bispo de B2 tá cravado. Então pode surgir umas tomadas aqui, umas tomadas ali, e tu tá cravado em B2, a posição é aguda. De novo, momento crítico. Aqui vem o impressionante do xadrez do Faustino. Mais uma vez, ele tem e apenas um lance, e ele encontrou o lance F6. Esse lance envolve, além de tática, uma compreensão pois assustadora de xadrez, como vocês vão ver. Porque as linhas que surgem a partir daqui é coisa assim, completamente inacreditável, extraordinária. Nesse momento, o MF da Colômbia calculou bastante aqui, e ele jogou cavalo toma F6, tá? Ele já tá com uma qualidade a menos, tá sacrificando mais material. Mas, Raval, primeiro, por que simplesmente não tomar em F6? Aqui tu vê a compreensão da avaliação da posição que vai surgir. Porque a ideia do Faustino é tomar em D6, e agora, o único lance para as pretas não ficarem completamente perdidas aqui, tô me infiltrando na oitava fila, tu tá todo mal organizado, tu tem que jogar torre e toma B2, rei toma B2, dama B4, e depois de rei A1, tu joga aqui o lance F5. E assim, as pretas estão tentando punir essa posição das brancas, claro, pela tática. Mas tem um recurso aqui, que é o lance torre E3. Então, provavelmente o Faustino calculou tudo isso, e essa posição é ganha para as brancas. Observem que tu tem que calcular ainda essa variante aqui, olha lá, onde tu leva esse tema tático. E aqui, o único recurso para as brancas é jogar cheque, e depois de cavalo F8, tem essa bomba que é cavalo D5. Assustador isso daqui. Provavelmente, tá, não tem como a gente ter certeza absoluta, o Faustino viu essa variante pra entrar na linha do F6. Ele tem que ter calculado isso daqui, por isso que ele gastou tanto tempo naqueles lances atrás. E agora a tua dama tá ameaçada, o bispo tá caindo, e se o bispo cair, tu leva mate com esse cavalo cravado. Então aqui é forçado tomar. Eu tomo a tua dama, devolvo um pouco de material, mais o peão de D7. Aquela tomada em D6 ali, deixa o peão indo pra promoção, porque o cavalo tá cravado, e se tu tomar aqui, tu tá dando todo o material, e o cavalo segue cravado, e eu vou promover, vou tomar o bispo, aqui tu tem problemas graves, aqui tá perdido de pretos. Então F6 é uma coisa assim, completamente extraordinária. Vejam que o Londono, ele calculou isso, então ele jogou cavalo, toma F6, que é uma medida emergencial, para não entrar naquela linha que é perdida por completo. Então aqui o Faustino retomou, e agora bispo toma F6, surge essa ameaça terrível do tema da cravada aqui, e as peças das pretas estão ativas, então uma boa linha de ataque foi escolhida aqui pelo Londono, que bota mais uma vez o Faustino no dilema, porque aqui ele não tem lance para só tem um. E olha o que jogou o Faustino nesse momento, cavalo B5. Aqui começa uma coisa maravilhosa, com
poucas vezes foi vista na história do xadrez. Eu nunca vi um garoto de 10 anos jogar desse jeito. Uma coisa totalmente fora da realidade. Olha esse lance. Claro, tu não pode tomar o cavalo porque tá caindo a tua dama. Só que a ideia do Faustino é que ele tá com material a mais, ele quer devolver um pouco de material e esfriar a posição pra arrebatar de maneira técnica o final. Não tem como recusar isso aqui. O Londono, ele trocou as damas. O Faustino jogou torre e toma D2. Agora, o cavalo tá ameaçado. Mas aqui, o Londono, ele jogou o lance bispo H4. Calma lá, Rafael. Primeiro, por que não tomar o cavalo? Porque aqui tu fica perdido de novo o tema do bispo C8. Olha que extraordinário. Tu leva esse golpe e agora eu jogo torre E8. E depois de rei G7, torre toma D6. E aqui, o bispo tá cravado. E eu tenho todos os peões, muitos peões aqui passados, par de torres, né? Qualidade a mais. Tá chegando a ideia do torre C6 também. E tá tudo caindo. Se tirar o bispo, cai essa torre. Esses peões aqui estão tudo andando. Vai tudo por água abaixo. Então, o Faustino jogou essa linha de simplificação, mas o MF da Colômbia botou caos na partida, porque ele jogou agora esse lance, ó lá. Atacando uma torre solta em E1 e um cavalo caindo na casa de B5. Rafael, são duas peças ameaçadas. Vai dar problema. E as pretas ainda têm o par de bispo. Prepara o teu coração. Porque nesse momento, o lance que o Faustino fez foi assim, é de arrepiar. Olha o que jogou o super gênio argentino. Ele jogou o inacreditável torre toma D6. Uma das posições mais brilhantes, pois que eu já vi na minha vida. Vejam isso. Tem uma torre caindo aqui, um cavalo caindo e outra torre caindo. E tudo assim a troco de peão. E nenhuma das três peças as pretas podem tomar. Isso daqui, eu não quero ser exagerado, isso é um escândalo. Olha o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Quiçá podemos estar diante do maior gênio que já pisou na Terra em relação ao mundo de xadrez. É uma coisa assim, fora da realidade normal. Olha que incrível essa posição. Tu não pode tomar o cavalo, senão tu tá levando mate. Olha lá, o bispo tirando a casa de G7, tu leva mate. Tudo por conta daquele bispo C8 lá atrás. Se tu tomar essa torre, tu leva mate aqui. Tu não pode tomar o cavalo nem a torre de D6. E se tu tomar a torre de E1, tu leva mate com torre D8. Então tu não pode tomar nenhuma das três peças que estão ameaçadas. Então, nesse momento, o colombiano jogou bispo B7 urgentemente, controlando a oitava fileira. E agora o Faustino jogou o lance torre D1. E segue uma torre caindo e um cavalo caindo. E o mais incrível é que ele vai devolver o material para entrar numa posição ganha. Olha que extraordinário. Porque agora o MF tomou em E1, tomou também o cavalo. E nessa posição, no fim da contagem toda... Agora, as peças médias estão iguais, olha lá. Uma torre para cada lado, um bispo para cada lado, mas é mais do que isso. O Faustino tem 3 peões passados no flanco da dama. E a posição é ganha. Então, do caos, ele botou um pouco mais de ordem, entrando num final ganho. É uma compreensão de xadrez assustadora. Aqui é só técnica agora, porque jogou bispo G2, o Faustino tomou em E7, caiu H3, o Faustino segurou tudo nas casas escuras, tu não pode tomar aqui porque segue levando mate com o tema das casas controladas ali em G7. Aqui foi jogado o lance bispo E6 e aqui o Faustino não vai ter dificuldade, ele vai avançar os peões dele, ó lá, e vai ganhar com os peões passados, não vai ter o que fazer de esperner. Disparou o peão de B, levou esse cheque rei C1 e aqui não tem mais como defender a promoção, a torre tá segurando em B7, nesse momento o MF abandonou. Agora, comenta embaixo se isso aqui, pois não é assustador. Eu não tenho palavras para descrever essa partida. E tá no ar a precisão desta peleia. Observe que o Faustino jogou como uma máquina, próximo de 95% de precisão. A máquina dá apenas um lance brilhante, que é cavalo B5, mas teve muito mais. Assim, uma compreensão assustadora de xadrez. E lembrando, nesse momento, o Faustino tá quase fazendo a segunda norma no Continental de mestre internacional e ele não teve nenhuma derrota no torneio, ganhando de jogadores fortíssimos, empatando com muitos GMs, mestres internacionais também. Ninguém consegue bater o garoto, que não sabemos qual o limite que pode chegar o xadrez do Faustino. Comenta aí embaixo se tu acredita que o Faustino possa ser o maior gênio, pois que já surgiu na história do xadrez. Vamos acompanhar esses acontecimentos aí, como vai terminar também o Continental. Se tu gostou da análise, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!